Shalom, shalom, maravilha, uma boa tarde. Deus esteja fazendo uma obra linda no seu coração. O Espírito Santo de Deus esteja te trazendo alegria em viver na presença do Senhor. Eu tenho falado aqui de diversos assuntos e hoje eu quero tratar sobre a questão da unidade da igreja. Dizer que ela não é denominacional, mas é espiritual. De uma forma um pouco diferente, ela se organizava no templo, no bairro, ali na vizinhança. Mas com o advento do púlpito virtual, essa igreja ela começa a se organizar um pouquinho diferente agora. E essa unidade da igreja ela não é construída pelo homem, mas é pelo Deus triuno. E só existe um corpo de Cristo, só existe uma igreja, um rebanho, uma noiva. Não quer dizer que a igreja que a Bíblia está falando é aquela igreja do bairro ali, aquela igreja constituída pelas pessoas que estão dentro daquela lista de membros, hall de membros. É mais amplo esse conceito de igreja. Transcende as barreiras de um prédio. Algumas pessoas se referem à igreja como o prédio. Mas a igreja, ela é um rebanho, ela é a noiva. E todos aqueles que nasceram de novo e foram lavados no sangue do Cordeiro fazem parte dessa bendita família de Deus. E essa unidade, ela é construída sobre o fundamento da verdade, conforme está lá em Efésios, no capítulo 4, versos 1 a 6. Por isso, a tendência de hoje não é o ecumenismo, reunir todas as religiões, afirmando que isso é a igreja, os evangélicos, aqueles outros que também professam o cristianismo, todos reunidos em uma grande igreja. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala daquela família de Deus, aqueles que são lavados do sangue do Cordeiro, aqueles que João 1,12 está dizendo: todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, essa questão de ecumenismo, de unir todas as religiões, afirmando que doutrina divide enquanto o amor une, isso é um engano, é uma falácia. Não há unidade cristã fora da verdade. A unidade ela é orgânica, mas precisa ser preservada. E como essa unidade é preservada? Paulo utilizam o andar digno do cristão. E essas virtudes são humildade, equanimidade e o amor que suporta os irmãos. Está em Efésios 4:2. Essas são virtudes integrantes do fruto do Espírito, que também está lá em Gálatas 5:22. Então é bom nós nos conscientizarmos de que, além da importância dos dons espirituais e ministeriais para a edificação da igreja, está o fruto do Espírito Santo. Professa a fé em Jesus Cristo. Então, os dons espirituais e ministeriais, por mais relevantes que sejam, eles necessitam estar acompanhados de um caráter transformado, impregnando essas virtudes, né? Esse caráter tem que estar impregnado dessas virtudes. E Paulo ele é muito claro ao destacar que a vida cristã
é caracterizada por essa. Ele nos relembra que é por aqui que todo propósito de unidade cristã deve começar. Isso é, se nós quisermos uma unidade na igreja local, é bom termos certeza de que nunca dependerá de cargos, estatutos, coisas feitas, realizadas pelo homem, ainda que sejam boas para se organizar a igreja, mas elas não podem fundamentar essa unidade da fé. Há pessoas que começam com estruturas, a qualidade moral, as virtudes cristãs, e isso explica porque muitos projetos da igreja e na igreja não dão certo. Porque as pessoas dizem que querem trabalhar, que amam ao Senhor, que estão dispostas, mas quando começam os relacionamentos interpessoais, nota-se a ausência dessas virtudes e tudo termina em conflito, em divisão. E dessa forma, para que a igreja apresente uma perfeita unidade, conforme as estruturas sagradas, é necessário que em sua estrutura espiritual esteja presente humildade. É preciso humildade. Está em Efésios 4, 1 e 2. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda a humildade. Em Cristo, a humildade é uma virtude. No mundo, a humildade é uma falha. A pessoa que segue os passos de Jesus Cristo, ela deve ter a humildade ocupando uma parte do caráter, pois é uma virtude imprescindível. Então, o modo digno do cristão viver está em Efésios 4:1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, é uma vocação à humildade. Observe a palavra, pois, ela liga este texto de Efésios 4:1 com 1:3, onde Paulo trata do grande plano revelado por Deus. Em Roma, por servir o Senhor, ou seja, o seu aprisionamento era um resultado da sua pregação do Evangelho. Hoje, eu vendo aqui, que pegou uma condenação de 6 anos de prisão, porque durante a pandemia ele abriu o templo para que os fiéis viessem congregar. Será que nós estamos nos aproximando dos tempos do fim? Então, apesar de grilhões que prendiam fisicamente e impediam Paulo que viajasse, ele continuou a escrever, incentivando os crentes a viverem de um modo digno da vocação que haviam sido chamados. E a se lembrarem como Igreja de Cristo para a salvação foi realizado através do mito de Cristo de morrer na cruz pelos nossos pecados. Era também um chamado para servir a Deus. Então essa palavra grega digno refere-se a um equilíbrio, como nas balanças. Dessa maneira, os crentes devem viver em equilíbrio com o seu chamado. O modo como agem, a lembrança do sacrifício de Cristo deve fazer com que os crentes vivam a glória do Senhor em cada aspecto de suas vidas. Enfim, como devemos viver de modo digno do chamado? Paulo explica. Ele diz lá no capítulo 4, versos 2 e 3. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
Então, meu querido, minha querida, Deus nos escolheu para sermos os representantes de Cristo na terra, nada menos que isso. E à luz dessa verdade, o apóstolo Paulo nos desafia a viver de forma condizente com o chamado que recebemos. Chamado do admirável privilégio de sermos chamados membros da família de Cristo. Isso inclui sermos humildes, sermos mansos, sermos longânimos, sermos amorosos. Note que as pessoas observam a maneira como nós vivemos. Nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunha que está nos observando, está nos contemplando a vida. Será que eles podem notar a presença de Cristo em nós? Será que nós somos um bom representante do Senhor? Nós devemos pensar nisso. Então, essa humildade de Efésios 4:2 é a renúncia à imposição de interesses pessoais. Ela é o remédio para os males que atacam a tentativa de se fazer uma unidade na igreja local. Todo mundo deve fazer esse tipo de coisa. O comportamento aqui é esse. O estatuto determina, é assim que deve andar cada membro desta igreja local. Então, essa busca por uma unificação não é unidade da igreja do Senhor. Para a maioria dos povos pagãos, humildade tem o significado negativo. É tratado como fraqueza de caráter, falta de amor próprio. Porém, entre o povo de Deus, a humildade é uma virtude imprescindível para promover a unidade do corpo de Cristo. Ela é um imperativo. Diz assim: Deus escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. É o que está em Provérbios. Tiago diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Lá no 6. E portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 5. Então, a humildade deve ser a marca do cristão, pois o seu mestre e senhor foi manso e humilde de coração. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo ali aos crentes de Filipos, disse que Jesus aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, lá em Filipenses 2, 6 e 7. E no Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo de humildade. Então, os discípulos de Cristo, eles demoraram a entender essa lição e muitas vezes discutiram quem devia ocupar a primazia entre eles. E pediram ao mestre: deixe que eu sente à sua direita e outra aqui à esquerda quando chegares na glória com o Pai. Nessas ocasiões, Jesus dizia que maior é o que serve do que aquele mesmo que veio para ser servido. Ou seja, maior é o que serve. E nós fomos chamados para servir, não para ser servidos. Eu quero deixar essa palavra com você. Eu quero ministrar sobre a sua vida, que você tenha essa compreensão de que Deus está exercitando essa humildade em nós. O mundo não aceita humilhação. Não leve desaforo para casa. Quantos pais ensinaram seus filhos: se alguém te bater na escola, você dá o troco. Se você chegar chorando em casa porque apanhou na escola, você vai apanhar em casa também. Olha, que ensinamento é esse? Pedro disse: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo ele vos exaltará. Vamos orar para que nós aprendamos esta lição de que a unidade da igreja, a unidade da fé, está em ser humilde. Eu vou dar lugar ao Espírito Santo de Deus e vou deixar com que aquela pessoa possa fazer aquilo que ela acha que está certo, embora eu dentro de mim mesmo
entenda que está errado. Mas porque eu faço parte da igreja, porque eu tenho esse vínculo da perfeição, do amor de Deus, porque eu compreendo qual é o ministério da piedade, o mistério da piedade, porque eu entendo o chamado de Deus para a sua família. Eu vou tratar esse meu irmão, essa minha irmã, com o devido amor, com a devida condescendência, e vou deixar com que isso fique de lado, não vou valorizar essa diferença, não vou levar isso para os superiores da igreja, vou avançar em Cristo. Eu prefiro ser feliz do que ter razão. Deus abençoe. Shalom, shalom. Pai, nós queremos louvar a Ti e Te agradecer, ó Deus, porque a Tua palavra é linda, maravilhosa e nos ensina. E nós pedimos que esta lição de humildade, que é a virtude que nos leva a ter unidade na fé em Cristo, seja, ó Deus, aplicada aos nossos corações. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde neste dia, em nome de Jesus.